Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento no qual a gente vai ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações através do pão diário. Vou ler alguns versículos para a nossa meditação na manhã de hoje. Espero que Deus fale aos nossos corações cada vez mais, que a gente possa estar sensível à voz do Espírito Santo e que possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Você sabe quem você é em Deus? Será que nós sabemos quem nós somos em Deus? O que a Bíblia fala que Deus pensa sobre algumas coisas? Separei alguns versículos que vai nos ajudar a refletir mais sobre isso. 1. Você é a imagem de Deus. Em Gênesis 1:27 diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 2. Deus nos criou. Em Salmo 139:13 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ai, que coisa mais linda! Sabemos que fomos criados por Deus, que Ele nos escolheu e que cada detalhe em nós já foi escolhido por Ele, feito ali no ventre da nossa mãe, com certeza antes disso, mas o cuidado dele conosco desde o ventre das nossas mães. É uma coisa linda, é um amor que superabundou, não tem como ter nada igual. 3. Deus se importa com você. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Em Mateus 10:30, olha que lindo, todos os dias nós perdemos muitos, mas muitos fios de cabelo e ainda assim Deus não perdeu o controle, Ele ainda assim tem o conhecimento de quantos fios de cabelo nós temos. Imagina, assim, não dá nem pra falar de tão lindo que é o cuidado dele, porque se Ele sabe até dos nossos cabelos, que dirá de todo o resto, né? Daquilo que nós temos orado, buscando as nossas necessidades, dos nossos sonhos, desejos, fraquezas, enfim. 4. Deus deu tudo por você. Em 1 João 4:9 diz que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Não tem maior amor, gente, não tem como dizer que tem. Ele deu tudo, o Filho dele unigênito por nós, para nos salvar. E não tem como haver uma expressão de amor maior do que essa, maior do que a de Deus por nós, entregando Cristo por nós, por amor. 5. Aos olhos de Deus, você é preciosa. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, dei homens por você e povos em troca de sua vida. Isaías 43:4. E sim, nós temos valor sim para Deus, porque senão Ele não entregaria Jesus na cruz para nos salvar, né? Ele não permitiria que o Filho dele descesse. Por mais que nós sejamos falhos, que a gente erra, que a gente peca, muitas vezes acabamos sendo inconstantes, ainda assim nós temos um valor para Deus. E que coisa linda, né? E que coisa linda saber que Ele nos ama desse jeito, que o amor dele continue nos alcançando e a misericórdia dele também, sobre nós e sobre os nossos. 6. Deus está com você. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Deus está conosco. Quando nós temos a vida no altar e fechamos as brechas, quando nós sabemos que já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, já declaramos isso e vivemos isso e buscamos essa intimidade, esse relacionamento, essa proximidade com o nosso Pai, nós podemos ter a certeza de que Ele está conosco. Quando há uma quebra disso, não é porque Deus se afastou, mas sim porque nós nos afastamos. Então que nós venhamos sempre saber que Deus está ali, Ele quer essa proximidade maior para estar cada vez mais próximo conosco, para poder se revelar cada vez mais, mostrar aquilo que Ele quer revelar para nós, tanto que há de oculto em nós e precisa ser mudado, quanto aquilo que Ele quer trabalhar em nossas vidas, os desejos que Ele tem, ou simplesmente para nos conduzir com paz, a paz que nenhum entendimento vai poder compreender,
mas ela vem de Deus. E muitas coisas que vêm de Deus não têm compreensão humana, porque a nossa inteligência, o nosso conhecimento, ele é totalmente limitado, certo? 7. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Você faz parte do povo exclusivo de Deus, nação eleita, que nós possamos anunciar as grandezas dos nossos pais, do nosso Pai, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é maravilhoso. Claro que nós vivemos situações difíceis, mas todas essas situações que a gente tem passado e que já passamos, ela gera testemunho, ela gera vida. E nós vamos poder falar com conhecimento de causa, compreender de fato, com uma empatia ali de quem realmente sabe, de quem realmente sentiu a situação e poder falar sobre as situações como um conhecimento, porque quando a gente passa por situações difíceis e a gente persevera, a gente continua buscando, orando, a gente passa pelo deserto com Deus, nós podemos testemunhar depois, quando nós recebemos a nossa vitória, como que foi esse percurso. E o nome de Deus vai ser exaltado e glorificado através das nossas vidas, através também dos testemunhos que nós iremos dizer. Mas para isso nós devemos perseverar, estarmos afinadas à voz de Deus e ao direcionamento do Espírito Santo, para que a gente possa de fato sermos alguém que vai ser usado por Deus, um vaso usado por Deus, sermos alguém que vai ser usado por Deus, um vaso usado por Deus, e que nós possamos fazer de fato uma diferença na vida daqueles que nos rodeiam, através do Espírito Santo, glorificando e exaltando a Deus através das nossas vidas, da nossa conduta, da nossa fala, do nosso testemunho e daquilo que nós vamos poder dizer quando nós já tivermos recebido a nossa vitória, em nome de Jesus. 8. Você é uma filha de Deus. Em 1 João 3, versículo 1, parte A, diz: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Ai, que coisa linda! Nós temos um amor que supera qualquer amor que a gente pode não ter tido no plano terreno, aqui nessa vida terrestre. E mesmo se a gente tiver tido um amor e não tiver sofrido algum tipo de rejeição por parte dos nossos pais, ainda assim não chega perto, não se compara o amor de Deus por nossas vidas. Só de lembrar, sabe, que Ele entregou o mais precioso, que foi Jesus na cruz, por nós, para nos salvar, isso já mostra o tamanho do amor dele. Isso já mostra o quão profundo é, e que muitas vezes a gente sequer tem ou consegue ter um entendimento, um conhecimento de que somos filhas de um Deus tão incrível, com um amor tão maravilhoso e que cuida tanto de tantos detalhes, mesmo quando a gente não merece, né? Porque sabemos que somos falhos. Ainda assim, o amor de Deus, ele tá ali nos ajudando, nos levantando, e que esse amor, ele seja total em nossas vidas, no sentido da gente poder realmente sentir-se amada por Deus, que a gente possa de fato falar com Deus como um pai, com toda a reverência, amor, respeito, com toda a certeza, mas sem a necessidade de ser aquelas orações gravadas, que seja com a liberdade que vem de Deus, para que a gente possa adorá-lo, para que a gente possa de fato se abrir e dizer aquilo que está no nosso âmago. Quer seja bonito ou não, a gente precisa se abrir com Deus, a gente precisa mostrar para Ele, por mais que Ele nos conheça. Você conhece seu filho, mas se uma escola liga e fala que ele aprontou, e quando chega em casa você quer conversar, ele fala que não aconteceu nada, você vai ficar feliz? É um exemplo bobo, né? Mas a gente não vai ficar tão feliz. Por quê? Então nosso filho não se sente seguro de se abrir conosco, não é? Por que a gente não estaria segura de se abrir com Deus? Ele que é amor, Ele que é nosso Pai. Claro que Ele é justiça, Ele é fogo consumidor, Ele é correto e tudo mais que a gente conhece da palavra de Deus. Mas Ele é nosso Pai. Mesmo que seja para uma correção, a gente tem que ir lá falar com Ele.
né? Que a gente não venha permitir que o inimigo coloque um peso de culpa, de medo, ou o que quer que seja tão grande a ponto de a gente falar, vou me afastar, não vou nem falar. Que isso? Deus já está vendo tudo. E Ele quer, Ele anseia que a gente vá ali, tenha um relacionamento com Ele e conte para Ele, se abra para Ele, mostre para Ele aquilo que está no nosso íntimo, por mais que Ele tenha conhecimento, porque o que gera intimidade é a conversa. É a gente estar próximo, é a gente se abrir, é a gente mostrar sem máscaras quem realmente a gente é. Isso vai gerando intimidade. É a gente conhecer Deus através da palavra dele, através do relacionamento com ele, louvando, engrandecendo a ele. Então que a gente possa usufruir de sermos filhas de Deus com a sabedoria que vem dele, sem deixar passar isso, porque que coisa maravilhosa e grandiosa que é sermos filhas de Deus e termos esse amor sobre as nossas vidas. 9. Por você foi pago um alto preço. Em 1 Coríntios 6, 20, parte A, também diz, vocês foram comprados por alto preço. E de fato, nós fomos comprados por um preço que certamente nenhum ser humano iria entregar o seu filho para passar o que Jesus passou. Jesus pagou um alto preço. Ele sentiu na carne, porque ele veio também como carne, tudo o que nós sentimos e muito mais. E ainda na cruz passou por dores imensuráveis. E quando a gente vai procurar saber o mínimo sobre o processo do que ele passou ali, a gente tem até um quebrantamento, sabe? E uma gratidão, um amor, assim, por tudo que Jesus fez por nós. É algo que é imensurável, é impagável. E que a gratidão, ela permeia o nosso coração quando a gente lembrar, sabe? De tudo que Jesus fez por nós. Que o amor e o reconhecimento e o desejo de querer, sabe, estar ali com Jesus, ele cresça cada vez mais em nossas vidas. Fomos compradas por um preço muito alto e que a gente possa valorizar isso e não desvalorizar. Que a gente não venha se afastar de Jesus. Que a gente não venha diminuir Jesus e a importância dele nas nossas vidas, mas que ele cresça cada vez mais em nós, em nossas vidas, em nossa mente, em nosso falar, em nosso pensar, em nosso agir, que nós possamos ter uma intimidade com Ele, com Deus, com o Espírito Santo, nosso amigo, em nome de Jesus. 10. Deus não se esquece de você. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não esquecerei de você. Isaías 49:15. Para fechar esses versículos maravilhosos de Deus para as nossas vidas, que está na palavra dele, na Bíblia, nós vamos fechar com esse. Deus não se esquece de você. Pode, gente, sabemos que pode sim uma mãe se esquecer do próprio filho que amamenta, uma mãe fazer mal para os seus filhos. A gente tem visto isso nos últimos dias, até porque a palavra diz também que o amor de muitos esfriaria. E a gente tem visto isso, infelizmente, né? Mas as boas mães não. Elas se esforçam, elas estão ali, às vezes muito cansadas, mas independente, né? A gente sabendo que isso, não cuidar deles e, enfim, fazer mal e muitas outras coisas, Deus jamais esquecerá de nós. Isso é algo muito lindo. Embora ela possa se esquecer, eu não esquecerei de você. Que a gente possa guardar tudo que foi ministrado aos nossos corações nessa manhã, meditar, peça que o Espírito Santo, ele traga à memória aquele versículo que ele quer ministrar mais ainda no seu coração, que foi dito através desse vídeo. Certamente Deus, ele vai falar conosco. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, agradeço a Deus por Ele não esquecer de nós, agradeço a Deus por Ele ter entregado Jesus, por Jesus ter vindo, agradeço a Jesus por ter pago um preço tão alto, agradeço ao Espírito Santo por estar conosco, agradeço a vida de cada membro
do Grupo Refúgio. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, eu posso ver o cuidado dEle e que nós possamos ver, vocês também possam ver no dia de hoje, o cuidado de Deus em cada detalhe. E às vezes a gente não está vendo porque está no automático, está na correria, mas muitos livramentos estão sendo dados, com certeza. Que a gente possa ter o coração grato, voltado a Deus, nossos ouvidos destampados para poder de fato estarmos afinadas com o que Deus quer falar. E que o nosso dia de hoje seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. O meu desejo é que nós possamos ter uma intimidade, um relacionamento com Deus livres de qualquer prisão, de qualquer amarra, que nós possamos mergulhar nesse rio, que nós possamos de fato lembrar que Jesus é o nosso intercessor e que nós podemos falar com Ele a qualquer momento, que nós podemos falar com Deus a qualquer momento, que nós podemos falar com o Espírito Santo, nosso amigo, a qualquer momento, e que Ele ministre cada vez mais no dia de hoje aos nossos corações. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus porque até aqui Ele permitiu. Vou encerrando mais um ciclo e glória a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e eu tenho um coração grato por tudo que Ele permitiu eu viver. Deus é bom e a gente pode ver o cuidado dEle em todos os detalhes. Deus é bom demais. Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Tenham um dia abençoado. Fiquem com Deus.